Olá, sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá, bom dia, muito bom dia, Deus abençoe o seu dia. Chegamos ao capítulo 6 do livro Revolucionando Relacionamentos, um livro que trata sobre como nós convivemos com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que passam pelas nossas vidas e um relacionamento também com a gente, né? Conosco, com a gente mesmo. E o capítulo 6 tem um título, A Força que é uma Fraqueza. Pastor Gustavo Poubelt diz assim: é melhor uma fraqueza sincera do que uma força fingida. Há muitos anos, existia um homem que vivia em um mundo sem espelhos. Saber o formato dos seus olhos, nariz, boca era algo inimaginável até então. Até que um dia, esse homem foi beber água num rio. Montado em seu cavalo, cansado e já sedento, chegou junto às águas. Ao se inclinar, viu seu reflexo na água. Impressionado, não parou de olhar sua própria imagem, até que se apaixonou por si mesmo. Desejando sua própria imagem, o homem pulou na água tentando abraçá-la, porém morreu afogado. Essa história fictícia, baseada no mito de Narciso, infelizmente, é bastante real na vida de muitos. Homens que se apaixonam tanto por si mesmos, que estão morrendo, tentando viver essa paixão. Muitas vezes, pessoas que se apaixonam por si mesmas creem que os outros também deveriam se apaixonar por elas, uma vez que se enxergam como superiores. Pensam que todos ao seu redor devem enxergá-los como superiores. Na verdade, a tentação do Jardim do Éden tem exatamente essa direção. Levar o homem a colocar a si mesmo como um Deus que merece uma vida devota até a morte. No jardim, a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comeis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Gênesis 3, do 4 ao 5. A desobediência em comer o fruto foi motivada por um desejo do homem de ser como Deus. Ele não queria fazer ateus, mas deuses. Quando o homem é divinizado, o resto é criatura dele. Quando o homem se vê como Deus, ele logo fica incrédulo. Esse complexo de Deus é chamado na psicologia como o complexo de superioridade. Quando o homem entende que ele tem uma posição maior que a si mesmo. Nesse contexto, ele é o homem a ser servido, obedecido, respeitado, e os outros não são tão importantes. A origem desse reflexo de superioridade é diversa. Alguns desenvolveram esse complexo na infância, quando os pais não deram limites e sempre disseram sim a tudo que o filho desejava. A criança mimada, que tem tudo, que deseja tudo e que tem tudo, pode começar a achar que ela não precisa ceder nada e nem se doar a ninguém. Assim,
ela desenvolve um senso de vida individualista, em que os relacionamentos são como uma troca. Infelizmente, vemos crianças em shoppings literalmente batendo nos seus pais e usando o choro, a pirraça para manipular, mesmo seus pais elas querem manipular e fazerem delas os seus deuses e fazerem o que elas quiserem. É por isso que amar é também dizer não. É impor limites. É ensinar que na vida não somos deuses a serem servidos, mas sim servos, servos do próximo. Foi isso que Jesus, a própria expressão do amor, nos ensinou. Ele disse: quem salvar a sua vida vai perder. Ou seja, quem amar tanto os seus desejos a ponto de sempre ganhar vai perder. Quem valoriza só a sua vida tanto a ponto de abraçar com tanta força a si mesmo, vai morrer no rio da vida e dos relacionamentos. Agora, quem perder a sua vida vai ganhar. O que parece paradoxo, na verdade, é a essência da existência. Viva para o outro e terá vida. Viva para si mesmo e terá morte. Como Bráulia Ribeiro disse, o que nós não entendemos é o quanto as nossas ações individuais são individuais. Quem age debaixo do orgulho pensa tanto em si e toma tantas atitudes egoístas que não percebe que suas ações acabam influenciando o grupo em que está inserida. O orgulho é o tipo de pecado que afasta pessoas. Muita gente encontra companhia para adulterar, para roubar, porém não há como estabelecer uma amizade para pensar em seus próximos desejos. O orgulho é um pecado marcado por uma fonte de solidão. Quem observa alguém mandando, desrespeitando os outros, não ouvindo crítica de outros, pode até achar que tal pessoa é forte. No entanto, essa aparente força, na verdade, é uma grande fraqueza. Essa aparente força acaba revelando uma pessoa sozinha, que por sempre se preocupar consigo mesmo, não atrai ninguém, não tem um relacionamento mais próximo, apenas fingido. O complexo de superioridade pode ser desenvolvido por meio da educação sem limites dos pais. Contudo, também pode se estabelecer pelo jeito errôneo que a pessoa lida com o sucesso. Tendo certeza que você conhece a história de pessoas que eram humildes, até ganharem dinheiro, fama, prestígio, até estarem acima, até ter aquele carro, aquela casa que sempre sonhou. A partir disso, se transforma em pessoas arrogantes. Gente, realmente é verdade, né? Dando uma pausa aqui. Eu sei que muitos de vocês já sabem, até coloquei lá na rede social. Eu fui vítima muitos anos de narcisistas, né? E nisso no âmbito religioso, né? Quando eu era mais nova, um pastor narcisista, depois me casei, fui para outra denominação e até então, com o tempo, um casal, né, de pastores narcisistas em que até tínhamos essa falsa amizade, né, pensávamos que eram amigos. Na verdade, sempre era assim, né, de uma forma arrogante, de uma forma como tratava as pessoas, ou de sempre se acharem certo, de nunca estar errado. E realmente é isso, né? Um não teve a figura paterna realmente, mesmo falando que foi curada, não teve, né, uma direção, não teve de fato alguém que puxasse as suas rédeas, né? Sempre viveu muito sozinho.
e o outro era muito pobre e quando de repente começou a ganhar muito dinheiro de forma desonesta, começou essa arrogância com as pessoas a ponto de só olharem a si mesmo, né? E tudo se girar em torno do seu umbigo, não se portar com os outros, ter uma falsa humildade. E quando há choro é para sempre ter alguma coisa em troca ou para se vitimizar. E é muito triste isso, né? Porque são pessoas também que estão doentes, né? Hoje é comprovado que o narcisismo é uma doença, né? Um transtorno mental, em que a pessoa muitas vezes não vê que é isso, que estar assim, né? E é muito triste porque pela ciência, né, fala que é uma coisa que vai ter que se lutar a vida inteira, desse transtorno, né? Mas nós sabemos que o Senhor é capaz de mudar, de transformar realmente quando há esse arrependimento genuíno. E como pode vir, né? Tanto com a criança que foi sem limites, quanto a pessoa que não tinha nada, como a falta, né, de uma figura. E esse transtorno pode vir a pessoa na fase se manifestar quando já está na fase adulta e quando tem um certo poder ali e se usa disso, né, para manipular pessoas que muitas vezes são pessoas mais que também têm algum trauma ali, e esses narcisistas olham esses traumas e se usa disso, né, para conseguir sempre o seu bem próprio, né? Voltando aqui. Temos que tomar muito cuidado em lidar com fracassos e sucessos da vida. Com o fracasso, para não acharmos que somos o fracasso. Com o sucesso, para não acharmos que somos deuses. Não é à toa que as Escrituras chama todo o cristão a dar glória a Deus sempre. De fato, devemos dar glória a Deus. Não que o eterno precise, mas sim porque quando atribuímos a nós, temos uma tendência terrível de nos destruir no orgulho. Reconhecer que o sucesso vem de Deus é uma proteção. Nenhum cristão deve ter uma elevada ou uma baixa autoestima. Nenhum de nós foi chamado para acreditar em nós mesmos. Acreditar em si mesmo é coisa de autoajuda e limitará muito a sua vida. Se você acredita em você mesmo, irá tão alto quanto a sua força diz que vai, mas também irá tão baixo quanto a sua fraqueza diz que você vai. No entanto, acreditar em Deus e em sua palavra, você vai aonde Ele diz que você pode ir. Um cristão, aquele que crê na palavra, aquele que crê em Deus, não deve ter uma autoestima elevada demais ou baixa autoestima. Ele deve ter uma cristoestima, uma boa autoestima é uma estima do alto, vindo do Senhor. Não fomos chamados para acreditar em nossas percepções sobre nós mesmos, mas naquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Essa postura vai nos ajudar a não diminuir ainda mais, a não nos diminuir no fracasso e nem a desenvolver esse ar de superioridade no sucesso e quando estivermos no poder. Quando a pessoa atribui a si mesmo o sucesso e não a Deus, e a outras pessoas que o ajudaram, pode começar a manifestar alguns sintomas que caracterizam o complexo de superioridade, tais como sua opinião sempre é a certa, não aceita nunca ser repreendido, nunca ele está errado, anula a opinião do outro, vive falando dos seus feitos como se fossem obras grandiosas e dos seus erros como se fosse uma pequena falha e que é tudo normal. Não tem atenção às necessidades do outro ou finge uma falsa humildade.
porque não se desfaz de nada de si para dar ao outro e sempre tem benefícios a bancar a sua classe social. Mesmo sem saber, não pede ajuda. Ostentação na roupa ou em outros objetos materiais. Sempre quer ter o melhor carro, morar em grandes condomínios, sempre está alinhado, se mostrando em si. Acha que é melhor do que o outro, nunca estende a mão. Nunca pede desculpa, ou se pede, é um falso arrependimento, entre outros. São pessoas que não têm ações do reino, são pessoas que não vivem o que a palavra diz, vivem uma aparência. Narcisistas são pessoas extremamente tóxicas que precisam de muita graça do Senhor. Mas lembre-se, isso é com o Senhor. Porque muitas vezes, se você ficar ali tentando ajudar o narcisista, você vai se corromper. E você vai se machucar e ficar doente ali com pessoas assim. Então, entregue para o Senhor e deixe que o Senhor lida com eles. E venha pedir misericórdia do Senhor na vida dessas pessoas. Se você já se relacionou com alguém com esse complexo de superioridade, com narcisistas, sabe que é muito difícil o convívio. Por isso, questione a si mesmo. Eu pelo menos penso se estou errado quando alguém chama minha atenção? Como está o meu coração? Como estão minhas atitudes? Sempre se olha a si mesmo. Quando alguém não concorda comigo, eu penso naquilo, eu aceito estar errado. Muitos psicólogos inferem que a pessoa que desenvolveu o complexo de superioridade a esses respectivos sintomas, na verdade, está manifestando o outro lado do complexo de inferioridade. Ou seja, para esconder a sua fraqueza, afirma a sua força. E é o que eu estava falando, gente. Eu estudo transtornos mentais. E esse narcisismo vem disso, né? Na verdade, são pessoas que querem esconder a sua fraqueza, sabe? Sempre está forte, tem uma fé inabalável, pessoas que parece que nada atinge, falam alto para chamar atenção, sabe? Na verdade, quer esconder uma fraqueza que está ali, aquela dor que está ali e que não quer deixar ninguém acessar. E isso desenvolveu esse transtorno, né? Não admite que está errada para não se sentir inferior por causa dos erros. Não pede ajuda ao outro para não se sentir inferior. Vive falando dos seus feitos, do seu sucesso, de tudo que renunciou, de tudo que conquistou. Ela não é uma pessoa sem valor. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de ensinar que o líder não pode admitir que errou e pedir desculpas a um liderado. Ou se ensina isso, sempre tem alguma coisa por trás, sabe? Pois isso mostrará sua fraqueza. Não percebem que fazendo isso estão distanciando e machucando pessoas próximas, pessoas que amavam de verdade. Estão afastando pessoas, estão machucando pessoas, contaminando pessoas. Pessoas que pensam assim deturpam a palavra de Deus. Formam líderes autoritários baseados no seu ar de superioridade. Formam discípulos como eles são. No entanto, o maior líder da história não veio para ser servido. O maior líder da história serviu. Jesus serviu e ele é nosso maior exemplo. Não impunha a vontade dele. Ele perguntava.
O que queres que eu te faça? Não tomou um cetro de um rei, mas uma bacia lavou os pés. Se até Deus se colocou em posição de ajudar os outros e a servir, porque a raça humana deseja essa outra condição. Faça também um autoexame para ver se você tem alguma atitude corrompida ou tem esse complexo de superioridade em você. Se estabeleceu em você alguma coisa pela sua criação, por algo que você viveu, por algo que você deixou de viver. Se você está tentando esconder um senso de inferioridade, veja se as pessoas querem estar perto de você, ou se sentem obrigadas, ou se estão encantadas com você. Peça ajuda e se arrependa. Ainda é tempo de arrependimento. Troque a sua raiva por compaixão ao perceber que o que está diante de você é uma fraqueza e não uma força. Procure um jeito de ajudar. Peça a Deus sabedoria para um bom conselho ou atitudes em amor que vão ajudar você ou ele a ver o erro. Do contrário, solitar essa pessoa, ou você própria, vai morrer emocionalmente e vai se matando aos poucos, em suas ações, nos relacionamentos, quando você tenta abraçar a imagem de si mesma no rio da vida. Uau, que capítulo, né? Dedicado a isso, a superioridade, complexo de superioridade e inferioridade, que a gente sempre tem que estar se analisando, né? E que o Senhor venha te transformar, que o Senhor venha abrir seus olhos caso você conviva com alguém assim, que o Senhor venha abrir seus olhos caso você seja alguém assim, que venha trazer transformação nos seus relacionamentos, amém? Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo capítulo.